Promessa é dívida. Então, como eu prometi num post anterior, eu vou contar para vocês sobre a importância do treinamento mental para mim nas últimas competições, né? Como que eu me utilizei das técnicas que eu ensino para os meus alunos, para todos os seguidores aqui, para sair de uma situação bem difícil que eu mesma vivi nesses últimos dias. Então, há umas 3 semanas atrás, teve o brasileiro em Ilhabela. Eu fui convidada por uma equipe para fazer o leme. Então, assim, eu não estava treinando para essa prova, né? Não tinha foco, né? Não fiz um planejamento de treino para essa prova, mas eu aceitei por consideração às meninas, enfim, por vários motivos. E então eu sabia que realmente assim, eu sempre mantenho o meu condicionamento, mas eu não estava treinando com foco para aquela competição. E era um brasileiro, eu sabia que o nível ia estar muito forte. Tinham 15 equipes, 15 a 16 inscritas, mulheres muito fortes, equipes muito fortes. Então, né, lá no fundo eu sabia que eu não tinha me preparado, não tinha feito um planejamento como eu estou acostumada, mas eu sempre me mantenho, né, treinando e com condicionamento, e nessas horas eu sei que eu vou conseguir me sair bem. Mas, assim que eu cheguei em Ilhabela, na sexta-feira, a competição seria no sábado, né, uma competição de 20 quilômetros, e no domingo eu ia competir uma de 10 quilômetros. Assim que eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal, uma dor de estômago absurda, como eu acho que eu nunca senti na minha vida, e nada parava no meu estômago. Aquilo já me preocupou um pouco, porque eu sei, né, como mestre de reiki, como treinadora mental, que geralmente esse tipo de situação tá ligado ao fator emocional. E eu ficava pensando, poxa, mas eu não tô tão nervosa para essa prova. Mas diante de algumas situações, eu falei, pode ser. Mas começou a ficar muito forte. E aí eu me utilizei das técnicas que eu conheço, fui lá e fizemos uma ótima prova, ficamos em sexto lugar na feminina, com 15 equipes realmente muito fortes, né? Então a gente gostou bastante do resultado. A gente queria ficar em 3,5, mas sexto lugar também foi muito bom. Beleza. No dia seguinte, eu tinha que fazer uma de 10 quilômetros, uma mista. E as mistas também estavam no mesmo nível top, né? Com 15, 16 equipes também na raia. E aí, continuava. Tudo que eu bebia até não ficava no meu estômago. E aí falaram, melhor você ali tomar soro, né? No posto médico para você poder fazer a prova no dia seguinte. E foi assim, porque eu não conseguia comer. E aí no dia seguinte eu fiz a prova e fizemos uma excelente prova. Ficamos em quinto lugar, muito perto do terceiro. Eu não senti dor na hora da prova, eu dei o meu máximo, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu realmente usei todas as técnicas que eu podia para que isso acontecesse, para que eu não deixasse a equipe na mão. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar se utilizar das técnicas muitas vezes. Às vezes o atleta já tem resultado, não se sente ansioso na prova e acha que não precisa de treinamento mental. Mas cada vez para mim fica mais claro como é importante a gente fazer 5 minutinhos por dia, você percebendo a necessidade ou não. Porque diante de uma situação dessa, que é uma adversidade, algo que você não espera que vai acontecer, que te pega de surpresa, você tem a capacidade de acionar aqueles mecanismos. Porque o cérebro precisa se acostumar. O treinamento mental, ele é tão importante quanto o físico. Ele precisa ser diário para que a gente consiga condicionar o nosso cérebro a se utilizar das técnicas e ter um resultado imediato quando a gente precisa, né? Então, voltando lá à nossa situação, eu voltei de Ilhabela. Lá mesmo em Ilhabela, eu fui convidada para fazer o desafio das ilhas, que é uma prova de 80 quilômetros aqui em Niterói mesmo, e revezamento, mas são 80 quilômetros. E eu fiquei muito empolgada, porque aí já peguei o ritmo, né, de prova. Mas eu fiquei preocupada, né, porque eu não sabia exatamente o que era, embora eu percebesse que tem um fator emocional ligado aí, eu tinha muitas questões pessoais minhas também que eu estava resolvendo. Eu falei, olha, eu vou no médico, né, vou na minha médica e fazer uns exames para te dar a resposta. Aí cheguei aqui, fiz exames, a médica falou que eu podia fazer e eu comecei a fazer minhas técnicas também de treinamento. Continuei fazendo, né, mesmo pós-prova eu continuei a fazer as técnicas, porque eu fiquei também querendo entender aquilo que ainda não estava muito claro para mim. E aí, mas só de eu chegar em Niterói e começar, né, a fazer os exames, eu já melhorei bastante. Eu falei, bom, tá bem claro que era emocional, né, que tinha realmente uma tensão no ar, mas eu ainda não entendi exatamente por quê. Aí, de repente, treinando para essa nova prova e continuando fazendo as técnicas, eu me dei um estalo. Eu me lembrei que lá em Ilhabela, na padaria,
entre uma prova e outra, né, na véspera acho que do segundo dia de prova, eu encontrei um remador que tinha estado comigo em Ilhabela anos, muitos anos antes, e a gente tinha passado um perrengue muito grande, que a nossa canoa deu rule, e foi um momento muito que botou minha liderança muito à prova, né? Eu fiz tudo certinho, tipo, na semana anterior, uma menina passou mal, eu tive que botar um cara, e esse cara mudou muito do meu planejamento, de todo o planejamento que eu vinha fazendo já há meses, que estava dando certo, e aí a gente teve um problema, foi desclassificado, então aquilo mexeu muito comigo. E aí eu me lembrei que talvez fosse isso que eu tivesse sentindo, né? Aquele medo que aquela situação se repetisse. Então olha que incrível, como o nosso inconsciente registra e deixa ali armazenado dentro da gente tudo que tem um forte impacto emocional. Que foi isso que aconteceu. Naquela época, lá no passado, aquela situação teve um impacto emocional forte em mim. Só que assim, para mim eu já tinha superado. Eu não fiz uma técnica específica, até porque eu não tinha muitas ferramentas que hoje eu tenho, né? Mas eu achei que aquilo tinha sido superado, tanto que nem passou pela minha cabeça lá em Ilhabela que pudesse ter relação com aquilo. Depois, fazendo essas técnicas que eu faço atualmente, é que isso ficou bem claro que tinha a ver sim. Mas aí era chegada a hora de eu comprovar isso, fazendo a próxima competição, que era essa de 80 quilômetros, e ver o que aconteceria, né? E aí chegou o grande dia e nós fizemos uma excelente prova. Eu fui, assim, eu me senti muito bem na prova, me senti com uma energia, sabe? Eu percebi que realmente a minha mente estava me empurrando, porque fisicamente, como eu falei, eu não estava treinada para essas provas, porque foi tudo decidido de última hora. Então, assim, isso mostra como realmente foi a minha mente que me empurrou, sabe? Então, é isso que é tão importante que todo mundo entenda. A nossa mente, ela é capaz de empurrar o nosso corpo e ela armazena, ela cria situações pra gente que a gente nem imagina que estão lá armazenadas no nosso inconsciente. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fiquem atentos aí aos sinais do seu corpo, ao seu inconsciente e vem fazer o treinamento mental, que vocês vão ver como vocês não só vão ter resultados melhores, vão lidar melhor com as adversidades que acontecem com qualquer pessoa em véspera de prova, em semana de prova, mas também em todas as outras áreas da vida. Beleza? Contem comigo aí, vamos juntos. Vejo vocês no mar. Transforme sua mente, mude seus resultados.